Menino, lembro do meu avô dizer que desde o início dos tempos que o mundo é composto de coisas boas e coisas ruins, né? O cigarro, por exemplo, é uma das piores coisas na vida do homem, né? Na vida das pessoas, né? O homem que entra no mundo do cigarro, no mundo dos fumantes, ele não consegue sair fácil, né? Alguns têm opinião que às vezes com o tempo, às vezes consegue sair, né? Mas outros está ferrado para sempre, né? Eu era ainda muito jovem, lembro de uma pessoa falar que o fumante, para parar de fumar, é só ele beber uma gota de vergonha, tomar uma gota de vergonha e uma gota de opinião, né? Não precisa mais do que uma gota de cada um, né? Uma gota de vergonha e uma gota de opinião, né? Mas eu não concordo muito bem com isso, não, porque vergonha todo mundo tem, né? Claro que todo mundo tem vergonha, né? Agora, opinião, nem todo mundo tem opinião, né? Quem tem opinião consegue parar de fumar, né? Mas quem não tem opinião tem vergonha, mas não consegue parar, né? Vive dominado pelo cigarro, né? E cada vez mais pior, né? Não consegue parar de fumar, vai morrendo aos poucos, né? E fuma a vida inteira, ou aliás, o resto da vida, né? E outra coisa que também é muito ruim na vida do homem é a cachaça, né? A pessoa tomar uma pinguinha no final de tarde, lá de vez em quando, junto com os amigos, com os companheiros, né? Tomar uma pinguinha, uma cervejinha, né? E eu até concordo, né? E isso é uma das coisas boas, né? Porque a vida não é só trabalhar, não, né? A pessoa tem que advestir também, né? Mas a pessoa, o homem, invernar na cachaça dias e mais dias, semanas e mais semanas, isso para mim não é aproveitar a vida, né? Isso para mim, na minha opinião, é estragar a vida, né? Estragar a saúde, estragar o moral, né? Estragar o caráter, o moral, né? Porque que moral que um cachaceiro tem perante a sociedade, né? E também o homem desse tipo, que vive só na cachaça, ele corre um grande risco de um dia ter a cabeça quebrada pelo cabo de uma vassoura, né? Porque as mulheres dos homens que bebem, vai indo, perde a paciência, né? Tem umas que às vezes até é calma, né? Às vezes é calma até demais, né? Mas tudo tem um limite. Lá um dia perde a paciência, né? E resolve pegar o camarada com o cabo da vassoura, né? E esse tipo de gente, esse tipo de homem cachaceiro assim, alguns costumam dar uma sorte danada, né, rapaz? Acontece de às vezes outro apanhar por engano no lugar dele, né? Em 1900 e lá vai cacetada, né? Aconteceu um caso de um casal e o homem era desse tipo de homem que tinha preguiça até na pestana do zóio, né? Preguiçoso pra danar, né? Não fazia nada, passava o tempo todo enlinhado no cabelo das pernas, né? E ainda para completar, o bicho era cachaceiro. Ficava semanas e mais semanas invernado na cachaça, né? E a mulherzinha dele era uma mulher trabalhadeira, honesta, né? E ela que cuidava da obrigação dela e da obrigação dele também, né? Porque ele só vivia na cachaça, não fazia nada, né? Ela tinha que cuidar da obrigação dela e dele, né? Trabalhava em casa, trabalhava fora, né? Comprar trem para comer, comprar roupa, comprar calçado, né? E é de certo, né?
Mas o camarada era vagabundo, rapaz. O camarada não fazia absolutamente nada a não ser beber cachaça, né? E quando foi lá um certo dia, ela perdeu a paciência e pensou com ela assim: hoje eu vou pegar aquele camarada no cacete para ver se ele conserta a vida, né? Ou conserta ou eu quebro ele no cacete, né? E ele, de tardezinha, ele tomou banho, se embonecou todinho e saiu pra rua, né? Foi beber cachaça, mas os companheiros de pinga dele, né? E por lá e ficou, né? Tinha vez dele passar a noite lá bebendo, e o normal dele chegar em casa era 2, 3 horas da manhã, né? Mas tinha noite que ele amanhecia o dia na rua bebendo, né? A companheirada de pinga, né? E aí ela preparou um cabo de vassoura, falou, hoje eu vou quebrar o meu marido do cacete, né? Ou ele larga de beber, ou ele para de beber, ou ele vira homem, ou eu quebro ele no cacete, né? E preparou um cabo de vassoura e guardou, né? E quando foi mais ou menos lá para 1 hora da manhã, né? Um ladrão deu na teia de roubar naquela casa, né? E mexeu na fechadura da porta lá para arrombar a fechadura e roubar, né? E ela escutou mexendo na fechadura, né? Pensou que era o maridão dela que ia chegando da rua, né? Aí ela pegou o pilunga que já tinha preparado, né? O cabo de vassoura, e ficou do lado que a porta abria, né? E a hora que o ladrão empurrou a porta que entrou, ela meteu o cabo de vassoura na cabeça desse ladrão, rapaz, foi a mesma coisa de um tiro de 38, foi pra bicho, né? O camarada caiu na hora, né? E já caiu desmaiado, né? E ela miudou o cabo de vassoura, né? Mas bateu nesse camarada até Chico chegar da lenha, né? E falava assim, isso é hora de homem casado chegar em casa, você precisa consertar essa cachaça sua, porque não sei o quê, porque entrou, porque saiu, e aí aprontou aquela ladainha danada, e bam, caixa de fósforo, e o cacete comendo, né? Mas bateu no camarada até mesmo, até dizer chega, né? O camarada ficou todo ensanguentado, saindo sangue pra venta, pra boca, pro ouvido. E ela arrastou ele pro braço, ela era uma mulher forte, arrastou ele pro braço, jogou em cima do sofá, né? E falou assim, hoje você não dorme na cama junto comigo, você vai amanhecer o dia aí no sofá, pra você largar da moda de estar só na rua bebendo cachaça, né? E braba mesmo, braba igual uma pimenta malagueta, né? E deitou, né? Foi pro quarto e deitou, né? Quando foi lá para as 4 horas mais ou menos da manhã, mês de junho, fazendo muito frio, aí a raiva dela já tinha acabado, né? Ela pensou assim, coitado do meu marido, eu vou levar uma coberta para ele lá no sofá. Pegou uma coberta e levou, embrulhou ele lá no sofá, né? E aquela noite, o danado do maridão passou a noite na rua bebendo cachaça, né? E o ladrão desmaiado lá no sofá. Quando foi de manhã cedinho, ela levantou, tá lá coando o café, né? Quando o maridão dela chegou, né? Ele já chegou bêbado ainda, né? Cai aqui, cai acolá, esbarra no armário, derruba um bocado de trem, esbarra na mesa, derruba outro bocado de trem, derruba uma cadeira para aqui, chuta outra para acolá e o pau quebrou, né? E nessas alturas, ela já tinha descobrido que o ladrão não era o marido dela, né? Aí ela falou pra ele assim, você passa a noite na rua bebendo cachaça, um ladrão invadiu nossa casa aqui essa noite, eu tive que quebrar ele no pau. E agora, o que é que eu faço? Ele falou assim, ah, mulher, não sei não. Você se vira aí com esse ladrão e com polícia e tudo, e eu tô numa ressaca danada, uma dor de cabeça danada, eu vou deitar e dormir. E não importou com aquilo não, né? Deitou e foi dormir, né? E ela pensou, e agora? Aí ela tinha uma vizinha, que era, inclusive era comadre dela, né? Ela foi lá na vizinha e chamou a vizinha comadre, né? E contou a história pra comadre.
E agora, comadre, o que é que eu faço com esse ladrão aqui deitado no sofá aí desmaiado? Esse camarada vai acabar morrendo aqui dentro de casa. Aí a comadre deu uma ideia pra ela, né? Falou, ó, comadre, a única saída que tem é a senhora chamar a polícia, não tem outra alternativa, né? Mas a senhora não fala pra polícia que bateu no ladrão pensando que era o marido da senhora, não, porque pode complicar, né? A senhora fala pra polícia que o ladrão invadiu a casa da senhora e que a senhora teve que quebrar ele no cacete, né? Foi obrigada a quebrar ele no cacete, né? Mas ela esqueceu que existe uma lei, negócio de lei de agressividade, a pessoa que agressiva, que agride outro fisicamente, é da cadeia, pode ir pra cadeia, né? Agressividade física, né? E aí chamaram a polícia, né? Aí a polícia chegou, pegou o ladrão, internou no hospital, né? E pegou ela e prendeu na cadeia, né? Porque ela tinha agredido o outro, tinha quase matou o outro de bater, né? Mas bateu até o camarada mijar na roupa, né? E aí ela ficou presa, né? Aí ela cumpriu a pena dela lá, né? Depois que ela cumpriu a pena, pagou pelos atos que ela tinha praticado, né? Voltou pra casa, né? E o maridão continuou bebendo cachaça, né? Não importou com aquilo não, continuou bebendo cachaça, né? E aí ela ficou macia que só cera por um bom tempo, né? Cuidava do maridão, fazia chá, fazia café amargoso para curar a ressaca dele, fazia isso, fazia aquilo. Mas as coisas que acontecem na vida das pessoas com o tempo, as pessoas vai acostumando e vai até que esquece também dos acontecidos com o tempo, né? Acabou, ela esqueceu daquele negócio do ladrão e tudo, começou a ficar brava com o marido novamente, né? Aí, um dia ele chegou bêbado e ela falou pra ele assim: uma hora ainda eu vou te quebrar no cacete, ou você vira homem, ou eu te quebro no pau. E ele falou assim: ó, mulher, e eu posso até não ter a mesma sorte que eu tive da outra vez de o outro apanhar no meu lugar por engano, viu? Mas uma coisa é certo, uma coisa eu vou te dizer com toda certeza, com todas as letras. Quem vai ver o sol nascer quadrado de manhã cedo é você, né? E eu não, viu?